Olá, meu camarada. Na aula de hoje eu vou trabalhar 3 palavrinhas que elas são lugar comum em concurso público porque são ferramentas adotadas majoritariamente no serviço público. Então é muito comum, quando você tem uma prova de carreiras fiscais, da Receita Federal, ou mesmo de outras áreas como tribunais, aparecer, tanto no edital quanto nas questões, os termos governança, governabilidade e accountability. E esses 3 termos eles estão diretamente relacionados. É muito difícil um gestor público, é muito difícil o chefe do executivo, na atual administração pública, conseguir ter governança sem ter governabilidade. E é impossível você ter a postura de ter o accountability sem governabilidade, sem governança. Então os termos eles são vinculados. Eles estão vinculados porque de um gera a necessidade de outro. Num primeiro momento, para que a gente possa entender uma diferença fundamental entre os 3 termos, a governança tem a ver com a forma de exercer o poder. Então, na verdade, o chefe do executivo, o gestor público, ele tem várias opções baseadas nas suas premissas políticas de exercer o poder. E a governança é uma forma que eu vou desdobrar daqui a pouco, é uma forma de você coletivizar o debate, é a forma de você atrair para si as demandas e a discussão social. Já a governabilidade tem a ver com a condição. Então esse é um bom mapinha mental para você não esquecer na hora da prova. Se a governança tem a ver com a forma de exercer o poder, a governabilidade tem a ver com a condição do poder ser exercido. E finalmente o accountability. Parece meio estranha, né? Por que são utilizadas 2 palavras em português e no finalzinho aqui uma palavra em inglês? É por uma razão muito simples. Na verdade, não existe na língua portuguesa uma palavra apenas que consiga traduzir o accountability. Isso acontece, né? Às vezes você tem uma palavra em uma língua estrangeira que simplesmente você não encontra correspondente na língua portuguesa. Então, o accountability, ele é a prestação de contas que quem exerce o poder dá a outros. Essa é a base da aula de hoje. Então, a aula de hoje ela está concentrada na governança, na governabilidade e no accountability. Rezendão, é necessária a ordenação dessa forma? Não é necessária a ordenação dessa forma, né? Na verdade, eu não preciso ter governança para gerar governabilidade e dessa não gera o accountability. São independentes, mas como eu acabei de explicar para você, tem uma inter-relação. Tranquilo? Bom, é sobre isso a aula de hoje. Vem comigo, que eu vou desenvolver com você agora o porquê disso. Em qual situação administrativa, em que situação social se desenvolve a necessidade de quem exerce o poder, do administrador, ter governança, governabilidade e accountability. Isso nasceu, essas palavras elas nascem com força total nos anos 90 do século passado. Você já sabe, estudou comigo muitas vezes, que os anos 90 do século passado marcaram a última reforma administrativa do Estado brasileiro. Na época do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro Bresser Pereira, o então ministro Bresser Pereira, ele promoveu uma importante reforma do Estado brasileiro. E essa reforma do Estado brasileiro levou o Brasil ao que nós chamamos hoje de nova administração pública. E a nova administração pública é justamente você manter as bases da burocracia consagradas na Constituição Federal, controle entre os 3 poderes, atribuições do Tribunal de Contas da União, obrigatoriedade de concurso público para que você se torne servidor público estatutário, enfim, o artigo 37 da Constituição que dá os princípios da administração. É você combinar toda a burocracia existente no Estado brasileiro, mas desengessando o Estado brasileiro, levando o Estado brasileiro ao gerencialismo administrativo. Então, essa combinação de manter as bases da burocracia administrativa, modernizando procedimentos, nos leva até a nova administração pública. Tome cuidado, porque é muito comum encontrar numa literatura genérica na internet uma relação mecanicista entre os anos 90 representarem o fim da burocracia e a introdução do gerencialismo. Meu irmão, se eu estou afirmando para você que a Constituição Federal ela consolida os princípios burocráticos, a Constituição de 88 não foi revogada. Então é isso, essa combinação de burocracia com gerencialismo que trouxe a necessidade de governança, governabilidade e accountability. Por que trouxe essa necessidade? Porque a nova administração pública, ela se utiliza da flexibilização de procedimentos.
ela se utiliza de relações menos formais e mais informais no trato com a coisa pública. Eu não estou dizendo que quebrou a legalidade, eu não estou dizendo que quebrou a impessoalidade, eu estou dizendo que aquilo que era rígido, aquilo que era hierárquico, tornou-se agora finalístico, tornou-se mais flexível. Na verdade, também o fato da nova administração pública se utilizar de novas ferramentas corporativas, muitas delas advindas da iniciativa privada, trouxe a necessidade das 3 palavrinhas, governança, governabilidade e accountability. E a informalidade nas relações, né? Muita gente confunde informalidade com falta de legalidade. Eu não estou falando da informalidade clássica do cara ser camelô, do cara trabalhar no mercado informal. Quando nós tratamos da palavra informalidade dentro da administração, é a informalidade nos limites da lei, né? E, finalmente, o empoderamento. Essa palavra é muito importante. Vou até dar uma grifada de leve nela, porque ela vai aparecer muito na prova de carreiras fiscais. Aí, quem está se preparando para auditor fiscal do trabalho, quem está se preparando para as carreiras aí, tanto de tribunais quanto na área fiscal ou mesmo previdenciária, o termo empoderamento é muito importante. E eu vou desdobrar o empoderamento quando eu for trabalhar com a governança corporativa. Então, essa é a base que trouxe a necessidade para o Estado brasileiro se utilizar das 3 palavrinhas que são o eixo da aula de hoje. Tranquilo? Bom, agora chegou a hora de falar do primeiro tópico desses 3, né, que é justamente a governança. Vamos lá. Como eu expliquei anteriormente, a governança ela tem a ver com a forma de exercer o poder. Então eu posso afirmar para concurso público, em que todo gestor público, todo chefe do executivo, ele é obrigado a ter governança? Não. Na verdade, a governança é uma opção de governo, é uma decisão administrativa. E nós podemos traduzir a governança como, eu já expliquei ali no comecinho, a forma de exercer o poder. E qual é a forma de exercer o poder que permite que eu diga para concurso público que tal gestor público tem governança? Justamente quando ele envolve os interessados em algum debate, quando eles envolvem os interessados internos e externos. Tome cuidado com isso. A governança corporativa, a governança na administração, não é você envolver apenas os interessados externos. É você envolver os interessados também internos à organização. E esses interessados internos e externos são denominados stakeholders. Outra palavrinha gringa, né? Outra palavrinha derivada do inglês que cai muito em concurso público. Então, stakeholder são todos os interessados em um debate. Então, a governança é você envolver. Você concorda comigo que a partir do momento que eu envolvo os interessados antes de tomar uma decisão administrativa, antes de ter um ato administrativo, esses interessados que participam da discussão se empoderam do debate e das ações públicas? É por isso que o termo empoderamento está muito vinculado à governança. Rezendão, o que é empoderamento? Se eu tiver uma questãozinha básica em concurso público, indica a alternativa que apresenta a definição correta do termo empoderamento. O empoderamento é quando o cidadão, o empoderamento é quando a população, ela participa e toma para si as ações governamentais. E só é possível que o cidadão tenha empoderamento das ações públicas quando a forma de governar está baseada na governança. Quer um resuminho para você? Vamos supor que o Alphacom resolva parar com esse papo de concurso público e resolva gravar aula online de balé. Bom, o Rezendão não vai entrar nessa, alguns outros professores vão, mas o Evandro Guedes, o pessoal aí que está na direção do Alphacom, resolve convocar os stakeholders para esse debate, para essa discussão, antes de tomar uma decisão. Então tem que convocar os professores, tem que convocar os monitores do online, tem que convocar a equipe técnica, cinegrafista, o pessoal que faz a montagem final dos vídeos, tem que convocar os alunos, te convocar, porque são todos os interessados externos e internos. E após a discussão sobre essa proposta, toma-se a decisão. Então, se isso for o método, se isso for a forma de exercer o poder numa empresa, existe governança. Mas, Rezendão, empresa privada tem governança? É óbvio, né? A empresa privada ela se interessa em envolver
todos os colaboradores, todos os clientes, todos os fornecedores em uma decisão a ser tomada. Você nunca participou de uma pesquisa de mercado? Você nunca andou pela rua? Aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Você está andando na Avenida Paulista, vem lá uma mocinha com uma pranchetinha te perguntar sobre a nova camiseta da marca tal, o novo tênis da marca tal. E isso é uma forma também de governança. Você dá uma opinião sobre uma decisão futura a ser tomada. Agora, é evidente que quando se fala de administração pública, a governança ela tem a ver com o cidadão, tem a ver com as organizações sociais, com a população se empoderar das decisões que venham a ser tomadas. Quais são as ferramentas existentes no Estado brasileiro para o tal empoderamento, para a tal ação de governança? Várias, né? Em primeiro lugar, nós temos o orçamento participativo, que é você convocar a população para uma audiência em que é destinado um percentual do orçamento do Estado, né? Não é um percentual muito grande, é 0,0 alguma coisa nos municípios e estados que se utilizam do orçamento participativo, mas do ponto de vista formal, o orçamento participativo, em que o cidadão aparece lá e ele briga para que a verba pública vá para a construção de uma unidade básica de saúde no seu bairro, é ele se empoderar da receita, né, do orçamento público, gerando a governança. Outra coisa é o conselho gestor, né? É muito comum os órgãos públicos, inclusive o órgão público que eu sou servidor, ele tem um conselho gestor. O conselho gestor ele é formado de elementos internos e externos. Ele é formado de membros da administração pública e cidadão. Então, quando você monta um conselho gestor para auxiliar o gestor público nas tomadas de decisão, você também gera o empoderamento e também age com governança. E o portal E-Democracia, na verdade eu tenho alguns exemplos, né? Eu listei outros no seu PDF, são apenas alguns exemplos para você entender como o Estado brasileiro pode agir com governança. O portal E-Democracia é um site na internet. Você já acessou esse site? Ninguém acessou, né? Se fosse Facebook. O E-Democracia é o portal da Câmara dos Deputados que possibilita você conversar com o seu deputado, possibilita você dar alguma opinião sobre uma minuta de projeto de lei, dar uma opinião sobre um debate acontecendo na Comissão de Constituição e Justiça. Ou seja, se existe um portal na internet que possibilita ao cidadão dar uma opinião sobre discussões sendo feitas e decisões posteriores a serem tomadas, eu posso afirmar que o portal E-Democracia também entra em ferramentas para governança. E tudo isso, orçamento participativo, conselho gestor, audiência pública, portal E-Democracia entra dentro de um conceito de controle social. O que é o controle social? É uma derivação da governança em que a sociedade tem, pelo menos do ponto de vista formal, o controle sobre as ações do Estado. Tranquilo? Então isso é a governança que tem a ver com a forma de exercer o poder. Depois eu vou para a governabilidade. Vamos lá, vem comigo, que agora eu vou desenvolver com você a governabilidade. Se eu falei a você que a governança é a forma, a governabilidade é a condição. É a condição de se exercer o poder. E essa aqui é obrigatória, né? Se não existe governabilidade, não existe poder. Se não existe governabilidade, não existe o exercício do poder. Então, para que você possa criar um mapinha mental, para não se esquecer mais, se a governança tem a ver com a forma, a governabilidade tem a ver com a condição. Você tem condições de ser líder de uma equipe? Se você tem condições, é por alguma razão. Você tem condições de chefiar um grupo de pessoas? Se você tem condições, é por alguma razão. Então, a governabilidade é a condição do chefe do executivo, né, no caso do serviço público, ou do presidente de uma empresa, exercer o poder na administração. E essa condição é derivada do quê, Rezendão? É derivada do tamanho do cara que controla os outros? Não. Na verdade, a governabilidade, ela tem dois alicerces, né? A governabilidade tem o alicerce da legalidade, o alicerce jurídico, e o alicerce da base social, a chamada base de sustentação social. Vamos por partes. A governabilidade baseada na legalidade. É um governante, ele está legitimamente eleito. É um governante, ele está cumprindo o seu mandato dentro do prazo legalmente estipulado. Então, eu não posso ter governabilidade se eu estou ferindo a lei. Existem situações na história do Brasil em que, mesmo atacando a legalidade,
mesmo atacando a lei vigente. Porque, ao contrário do que muita gente acha, a vida faz a lei. Os meus colegas que dão aula de direito não vão ficar muito felizes comigo, mas a vida faz as leis. Não é a lei que faz a vida, né? Então as leis elas mudam, porque elas precisam se adequar às demandas do ser humano. Então, o que aconteceu na era Vargas como ditador? O Getúlio Vargas, ele foi ditador, ele fechou o Congresso Nacional. O Getúlio Vargas fechou as instituições democráticas. Então ele atacou a legalidade vigente desde então, e mesmo assim ele teve governabilidade. A primeira era Vargas, a segunda era Vargas, toda a história do Getúlio Vargas como presidente da República. Porque se ele não tinha legalidade, porque ele feriu a lei, ele teve uma base social de sustentação. O que o Getúlio Vargas malandrão fez? Ele deu um golpe militar, atacou a legalidade, mas ele lançou direitos trabalhistas, férias, 13º. Aí a população apoiou o golpe militar preconizado pelo Getúlio Vargas. Então, de nada adianta eu estar amparado na lei se eu não tenho sustentação social. E eu posso até ter sustentação social e atacar a lei no caso dos golpes militares. Quando aconteceu o golpe de Estado em 64, houve uma brava resistência de muita gente que lutava pela democracia, mas o fato é que houve uma base social importante para apoiar o golpe dos militares em 64, que derrubou o presidente João Goulart. Então existia governabilidade, porque mesmo fechando o Congresso Nacional na época, também do golpe militar de 64, houve uma base de sustentação social. Rezendão, mas esse papo de base de sustentação, eu ouço muito quando eu vejo notícias sobre o Congresso Nacional. Porque também existe uma derivação da tal base de sustentação social, que é a base parlamentar. É só você pegar o noticiário aí dos jornais, da internet, é só você pegar o noticiário político, que é muito comum você ler que tal governante não tem uma base de apoio ou de sustentação na Câmara dos Vereadores, na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional. Então existe uma derivação. Você entendeu que base social é apoio popular, né? É ter setores da sociedade apoiando o governo. Mas existe uma derivação da base social, que é justamente a base de apoio parlamentar que o chefe do Executivo precisa para aprovar aquilo que ele tem como interesse de legislação futura. Tranquilo? Bom, já falei da forma da governança, já falei da condição, da governabilidade, e agora eu vou para o tal do accountability. Vamos saber que palavrão é esse. Vamos lá. Bom, o accountability tem a ver com a prestação de contas. Na verdade, o Estado brasileiro ele tem uma legislação muito ampla que demanda a prestação de contas para a sociedade, né? Quando você estuda AFO, Administração Financeira Orçamentária, você sabe muito bem que a peça orçamentária, a LDO, o Plano Plurianual, prevê momentos de prestação de contas, tanto interno quanto externo, né? Um governante ele deve prestar contas, inclusive orçamentária, mas não só orçamentária, dos seus atos. Então, o accountability, a tal palavra que não tem uma outra palavra em português que consegue traduzir, é a prestação de contas. Cuidado, hein? A governança é você envolver os interessados antes da tomada de decisão. É você permitir o empoderamento das ações estatais por parte do cidadão. Já o accountability é você prestar contas depois da ação realizada. O accountability é você prestar contas depois da decisão tomada. E no accountability, eu não presto contas apenas aos stakeholders. Eu presto contas a todos. Essa é a diferença. Por exemplo, o AlphaCon vai envolver todos os stakeholders para decidir se agora vira curso de balé esse negócio. Na hora que ele toma a decisão, ele anuncia publicamente. Ele anuncia para os interessados e os não interessados. Então, a accountability é a prestação de contas. Existem duas formas de prestar contas. Quando eu vou prestar contas dos meus atos, eu posso ter uma prestação de contas vertical, que é o chamado accountability vertical, e eu tenho uma prestação de contas horizontal, o chamado accountability horizontal. Vamos começar pela vertical. O que é o accountability vertical? É quando você presta contas para fora do Estado. É quando você presta contas para fora do serviço público. Eu posso prestar contas aqui no vertical para a população, posso prestar contas no vertical para outros governos, eu posso prestar contas no vertical
para a sociedade civil organizada. Então, o vertical é quando eu presto contas para fora do governo, para o cidadão, para outros governos e tudo mais. Na verdade, o accountability vertical, ele tem a ver muito com a questão da transparência, tem a ver muito com a condição de você ter muita clareza e muita transparência nas ações estatais. E o accountability horizontal? O accountability horizontal é justamente a prestação de contas feita sobre base da legalidade aos outros órgãos públicos controladores. Então, nós temos vários exemplos, né? No caso da administração pública direta, deixa eu fazer aqui uma adaptaçãozinha em algo que você estuda, tanto comigo em administração como no direito administrativo. Na administração direta, o controle é hierárquico, você sabe muito bem disso, né? Então, o controle se dá pelo órgão controlador. Já na indireta, o controle é finalístico, pela finalidade de controlar. Então, não importa se no horizontal é o controle da direta ou da indireta. Não importa se o controle é hierárquico ou finalístico. Não importa se eu falo de uma agência reguladora, se eu falo de um ministério. Aqui, resumo da ópera. Aqui é para dentro do governo, horizontalmente, aqui é verticalmente para fora do governo. O Brasil está liderando uma missão de paz no Haiti, né? Muita gente questiona se é uma missão de paz, mas oficialmente é uma missão de paz no Haiti. E o Brasil, liderando uma missão de paz no Haiti, levando soldados para o Haiti, ele deve prestar contas, inclusive, para governos de outros países, no accountability vertical. Tranquilo? Rezendão, e quando o governo ele consegue, e quando a administração pública ela consegue ter governabilidade, e como fruto dessa condição de governar, ela tem governança na forma e accountability na prestação de contas. Ela é levada a quê? Ela é levada invariavelmente a buscar, digamos assim, os 3 E's da administração. Então, hoje em dia, vem comigo aqui, finalzinho aqui da aula, existem os famosos 3 E's da administração, que são os 3 E's da nova administração pública. Na verdade, esses 3 E's da nova administração pública aparecem sempre quando se fala da nova administração pública, né? Porque o princípio da eficiência, o princípio da efetividade e o princípio da eficácia, que gera muita confusão aí com os alunos, né? Os alunos têm uma certa dificuldade em distinguir o que é um e o que é outro. Ele está vinculado aos atuais preceitos, às atuais ferramentas administrativas, começando pelo princípio da eficiência. Você que estuda direito administrativo, você que estuda direito constitucional, você que já decorou o LIMPE, sabe muito bem que o artigo 37 da Constituição, lá em 88, na promulgação da Constituição, o LIMPE era com P mudo, né? Porque não existia na promulgação da Constituição o princípio da eficiência. O princípio da eficiência ele só foi incorporado à Constituição em 98, com a emenda constitucional número 19. A emenda constitucional 19, ela dá várias premissas gerenciais ao Estado brasileiro, incluindo no artigo 37 a eficiência. Rezendão, o que é eficiência? É atividade meio. Ó, mapa mental novamente. Eficiência, meio. Eficácia, fim. Efetividade, valor agregado. Essa é a forma de você, para a prova, mentalizar os 3 E's da nova administração pública. Vamos lá, vamos explicar cada um deles. Como se dá o princípio da eficiência? É uma relação entre recursos destinados e resultados obtidos. É a capacidade da administração pública conseguir construir um hospital público com os recursos financeiros, pessoais e materiais que destinou-se. Então, por exemplo, se eu preciso de 500 servidores públicos para em 4 anos construir um hospital público, se eu construo ele em 10 anos e utilizando 8.000 servidores públicos, eu fui eficiente? Não fui, porque a relação entre recursos destinados e resultados obtidos foi insatisfatória. Então é por isso que as duas formas de você mentalizar eficiência para concurso público, em primeiro lugar é se lembrar disso. Em primeiro lugar é se lembrar que é a relação entre recursos e resultados. De uma forma mais popular, numa forma mais coloquial, a eficiência tem a ver com a relação custo-benefício. É evidente que dificilmente vai aparecer numa prova essa terminologia, né? Muito menos aí da ESAF, da Fundação Carlos Chagas. Mas para que você possa memorizar, é a relação custo-benefício. Recursos destinados e resultados obtidos, vinculado diretamente à atividade meio da administração.
Já a eficácia tem a ver diretamente com a atividade fim. A eficácia tem a ver com aquela ação pública, com aquele órgão público, realizar concretamente aquilo que ele se propunha. Olha só, se eu, com a verba destinada, com o tempo previsto, consigo construir um hospital, eu fui eficaz. Eu tive uma boa relação entre recursos e resultados. Mas e se o hospital não atende às demandas populares? E se o hospital ele não presta serviço de saúde? E se o hospital ele só serve para fazer cadastro no Bolsa Família? E se o hospital ele só serve para fazer cadastro em creche? Aí ele está desviando da finalidade dele e ele não está sendo eficaz. Então a eficácia tem a ver com a ação pública e o órgão público realizarem exatamente a atividade fim a qual ele foi destinado, a qual a sua finalidade justificou a sua ação. Então a eficácia tem a ver com a atividade fim. E a efetividade? A efetividade tem a ver com o cidadão agregar valor, com o cidadão perceber que foi, de fato, justificável aquela ação pública. Então é por isso que tem a ver com o valor agregado ao cidadão. Pensa comigo. O Alfacom tem uma verba X para construir uma unidade no Acre. Com a verba X e com tempo suficiente, o Alfacom consegue criar a unidade no Acre. O que ele foi? Eficiente. O Alfacom dá aula. O Alfacom prepara candidatos a concurso público lá no Acre. Ele foi eficaz, mas ninguém passou no concurso. Ninguém, na hora da prova, utilizou as aulas dadas. O que não aconteceu? Efetividade. O cidadão, o cliente, ele não percebeu concretamente valor agregado. São os 3 Es da administração. Meu chapa, você acompanha minhas aulas há muito tempo e sabe que eu não acredito em preparação para concurso público sem prática. Na verdade, eu fiquei aqui dando a teoria para você, mas de nada adianta eu ficar só na teoria se você não perceber como todos os conceitos que eu desenvolvi na aula de hoje caem na prova. E é por isso que no teu PDF você tem exercícios. Eu me utilizo de exercícios assertivos, né, do tipo CESP-UNB. Mesmo que você tenha uma preparação para carreiras fiscais, carreiras tribunais, eu acho mais dinâmico na forma de resolver o exercício, porque a teoria é a teoria, né? Então vamos lá, pau no gato, vamos aos exercícios, imediatamente com a leitura da primeira questão. A existência de uma sólida base de apoio parlamentar garante ao chefe do executivo a governabilidade. Essa questão ela diz que uma sólida base de sustentação parlamentar garante a governabilidade. E o problema é que é óbvio, né, que um governante ele pode ter uma base de apoio parlamentar. Mas quantas vezes na história recente do país um governante ele não teve maioria em algum município, em algum estado, e mesmo assim o apoio popular, mesmo assim a base social que ele tinha, garantiu que ele tivesse governabilidade. A governabilidade tem a ver com a condição. E essa condição, ela basicamente está apoiada na questão jurídica, na questão de você estar baseado na legalidade para exercer o poder, e tem a ver com a base de sustentação social. É evidente que você tem uma base de apoio parlamentar, tem vínculo com a governabilidade, mas essa questão ela é muito impeditiva. Essa questão ela diz que garante a governabilidade. Pensa comigo, o Fernando Collor de Mello, 2 meses antes do impeachment, ele tinha maioria no Congresso Nacional. E a pressão popular, as passeatas do impeachment, eu nem tinha barba branca quando eu ia para a rua pelo impeachment do Collor, garantiram que caísse a casa, garantiram que invertesse a base de apoio parlamentar e fosse aprovado o impeachment. Então a questão está erradíssima. Base de apoio parlamentar tem relação, mas não garante governabilidade. Próxima questão. Os stakeholders são elementos fundamentais para as discussões que antecedem uma ação pública, pois são aqueles que, interna ou externamente, são interessados nos temas propostos. Bom, aqui está dizendo que tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, a ação pública deve envolver os interessados, ou seja, os stakeholders, no processo de discussão. Isso garante a governança. Isso garante que os interessados externos e internos, eles se apropriem das ações públicas. E com isso você tenha uma relação mais democrática. Então, tome muito cuidado, porque a palavrinha stakeholder, ela vai estar muito vinculada à questão da governança, à questão de você envolver todos aqueles que são interessados num debate antes da tomada de decisão. Pensa comigo, meu chapa. Quem estaria interessado, por exemplo, numa discussão sobre mudança de natureza do vínculo do servidor público?
Fim da estabilidade, fim das férias, fim do 13º, fim da progressão funcional. Os servidores públicos e todos aqueles que pleiteiam o serviço público. Então esses são os stakeholders, internos e externos. Perfeito, questãozinha correta. Próxima questão. O accountability vertical, ou prestação de contas vertical, tem relação com o controle hierárquico do órgão controlador para os órgãos controlados, dentro da administração pública. Questãozinha sacana, hein? Você aprende lá na administração comigo, você aprende lá no direito administrativo, que quando você tem verticalização de processos, você tem dentro da administração direta o controle hierárquico. O órgão que controla tem hierarquia sobre o órgão controlado. Aí chega o Rezendão nessa aula e diz que o accountability, que a prestação de contas vertical é aquela que é hierárquica, não tem muita relação. Na verdade, o accountability horizontal é aquele interno ao governo, porque é a prestação de contas dentro do próprio espaço estatal. Já o accountability vertical é para fora, não tem a ver com relação hierárquica, tornando essa questãozinha erradíssima, meu chapa. Tranquilo? Espero que você tenha entendido que a nova administração pública ela está vinculada diretamente às 3 palavrinhas: governança, governabilidade e accountability. E que, como consequência direta desse exercício, o Estado brasileiro objetiva eficácia, eficiência e efetividade, os famosos 3 E's da administração, que foram o tema da aula de hoje. Muito obrigado, estou à disposição. Força e honra. Até a próxima.